Nesse vídeo, nós vamos discutir a conservação de energia para um sistema formado por dois corpos isolados que a gente veio estudando nos últimos vídeos. Revisando o que a gente discutiu até agora, a gente viu que o problema de duas partículas isoladas pode ser reduzido a dois problemas independentes de uma partícula. Tudo bem que são partículas imaginárias, né? A gente viu a utilidade delas nos últimos vídeos, e uma delas é o centro de massa, que a gente viu que se move em movimento retilíneo uniforme, que é a consequência da conservação do momento linear, e que a partícula, a coordenada relativa, né, satisfaz uma equação desse tipo, que no referencial do centro de massa é uma força central, e, portanto, a reboque a gente ganhou duas outras leis de conservação. O momento angular a gente discutiu no vídeo anterior, tá? E nesse vídeo a gente vai discutir a conservação da energia, que envolve boas sutilezas. Vamos então agora discutir a questão da conservação de energia. E aqui só chamando a atenção que a gente está sempre trabalhando no referencial do centro de massa. Tá? Então, a gente viu que a gente pode definir essa grandeza conservada como sendo energia. A gente viu que a força central é conservativa, mas nota que se o centro de massa estivesse deslocando, então a força não é central, no sentido que ela não aponta para um ponto fixo no espaço, mas esse ponto está se deslocando. E a discussão fica bem mais sutil. Na verdade, discutir a questão da conservação de energia em outros referenciais é bem mais complicado. Mais para frente no curso a gente vai voltar nisso. Por hora, eu só quero que vocês frisem bem que a gente está sempre supondo o referencial do centro de massa nessa análise. Senão a coisa é bem mais enrolada, tá? E aí, como é que a gente agora pode... A gente tem essa energia em termos da massa reduzida do sistema e em termos da coordenada relativa. Como é que eu faço para mapear isso em termos das minhas coordenadas físicas? Para relacionar elas, a gente pode olhar primeiro para a energia cinética total do sistema, que é a energia cinética da 1 mais a energia cinética da 2, tá? Então, essa é uma forma, geralmente a gente escreve como meio de mv², a energia cinética, mas é mais conveniente escrever em termos do momento linear. Lembrando lá, né, que o momento linear de uma partícula é a massa da partícula vezes a velocidade da partícula. E isso é conveniente porque no referencial do centro de massa, como vocês veem lá desde Física 1, o momento linear da partícula 2 é menos o momento linear da partícula 1, né? Porque o centro de massa, a gente está no referencial dele e o momento do centro de massa vai ser zero. E, além disso, a gente pode escrever esse P2, o momento linear da partícula 2, como sendo a massa reduzida do sistema vezes o R ponto, onde R é a coordenada relativa. Para escrever assim, basta lembrar dessa relação que a gente demonstrou na aula passada, entre o R2 e o R, no referencial do centro de massa. E aí você tem que o R2 ponto, que é a velocidade do 2, vai ser só derivar esse lado direito aqui. E aí, quer dizer, quando você multiplica pelo M2 para achar o momento linear do 2, aparece a massa reduzida do lado direito. Tá? Então, dessa maneira, em vez de botar P1 e P2, eu posso colocar esse P ao quadrado em evidência, né? Esse P é o momento linear dessa minha partícula imaginária com massa reduzida, é o μ vezes o R ponto. E aí o que sobra aqui dentro é 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Vocês podem verificar que isso aqui é justamente a massa reduzida, que é inclusive um jeito alternativo de definir ela, né? Então, para quem já ouviu falar em média harmônica, você vê que a massa reduzida está ligada com uma média harmônica do sistema. Não é exatamente igual, tem um fator, mas está ligado. Quem nunca ouviu, não precisa se preocupar. O fato é que abrindo essa soma daqui, você vai ver que é exatamente a massa reduzida que está aparecendo aqui. E ótimo, porque aí a gente agora compara essas duas coisas e vê o seguinte, que a energia cinética da massa reduzida é exatamente a soma da energia cinética de cada uma das massas do sistema. De modo que a conservação de energia assume essa forma, tá? E isso é extremamente profundo, porque isso diz o seguinte, para você falar em conservação de energia, você tem que falar no sistema todo. Eu não posso pegar só a partícula 1 e dizer que a energia cinética da 1 mais uma certa energia potencial da 1 é constante. Você não vai achar nenhum 1 em geral que tenha essa propriedade. Isso não existe. Ou seja, para falar em conservação de energia, eu preciso falar no sistema completo. Essa energia de interação, ela amarra o sistema completo. Isso é extremamente importante. Isso vai aparecer em zilhões de situações
diferentes. Isso vai ser importante para sistemas muito maiores, quando você for falar em mecânica estatística, tem muitos desdobramentos importantes. E isso aparece pela primeira vez aqui. Em vez de falar para um sistema de N partículas, eu prefiro tentar entender direitinho isso com vocês, no caso de 2 partículas, porque a extensão vai ser mais natural, tá? Então vamos tentar explorar isso um pouquinho melhor. Conservação de energia é um tópico extremamente importante para a física, mas muito sutil. Sempre que ficar confuso, recorra ao teorema trabalho-energia. Lembra que tudo que a gente demonstrou de conservação de energia saiu daqui. O teorema trabalho-energia é uma consequência direta das leis de Newton, imediata, no sentido que ele vale em qualquer referencial, ele não vai te trair nunca, ele sempre funciona bem. E a conservação de energia às vezes pode trair, especialmente quando tem essas sutilezas que eu comentei de mudar de referencial e tal. O teorema de trabalho-energia ele vale sempre, tá? Então é sempre o seu porto seguro. Então vamos olhar e vamos aplicar ele separadamente para cada partícula. E aí vamos olhar um intervalo de tempo curto, de forma que o trabalho que a partícula 1 sofre, né? Ou seja, então a variação de energia cinética da partícula 1 vai ser a força atuando em 1, escalar o deslocamento da partícula 1. E a mesma coisa para o 2. Quando a gente soma esses trabalhos, a gente vê uma coisa muito interessante. A variação de energia cinética do sistema, um sistema isolado, só tem as 2 partículas, ela ainda assim não é zero, porque você tem que o trabalho das forças internas não se cancela em geral. Mesmo tendo a terceira lei de Newton, que relaciona o F2 com o F1, diz que a força em 1 é menos a força em 2, isso está usado aqui, ainda assim, como os deslocamentos das partículas em geral não é o mesmo, você tem que o trabalho, né, das forças internas não é zero, ele não se cancela. Isso é absolutamente importante em zilhões de situações, talvez vocês tenham discutido isso em Física 1. A gente só anda por causa disso, porque o nosso andar, a gente está empurrando o chão para trás. Então, o que desloca o nosso centro de massa é a força de atrito. Agora, a gente não pega energia do chão, né? O nosso pé não está deslizando. Se deslizar, você, em geral, tomba, né? Quer dizer, o nosso pé está instantaneamente em repouso no chão, né? O ponto de contato. E aí, toda a energia que a gente pega vem das nossas forças internas, vem do que você comeu no almoço, é o trabalho das forças internas sendo realizado. Isso é muito importante, né? E dá para ver aqui diretamente nessa fórmula, quer dizer, você vê que a energia cinética do sistema, mesmo sendo um sistema isolado, ele não se conserva. Você, em princípio, o que se conserva você tem que somar. Para ter uma grandeza conservada, você tem que somar a energia interna da partícula, tá? Então vamos agora fazer a formulação mais geral. O que está acontecendo é o seguinte: a variação da energia cinética do sistema corresponde a essa soma aqui, né, que é a soma dos trabalhos. Agora, comparando essa equação que a gente demonstrou do teorema trabalho-energia, com essa equação que veio para a gente do nosso estudo do sistema de 2 partículas, a gente descobre uma coisa absurdamente profunda. Porque nota que se essa energia é conservada, ela implica o seguinte: isso aqui implica que toda a variação de energia cinética vai ter que ser menos a variação de energia potencial. É a única forma da energia total conservar. Então isso aqui significa, como embaixo eu tenho que a variação de energia cinética é o trabalho realizado no sistema, né? É o trabalho realizado pelas forças internas, você vê que o que a gente está mostrando nesse caso de 2 partículas é que esse trabalho ele vai ser sempre igual a menos a variação de energia potencial do sistema. Mas isso é absurdamente profundo, porque esse trabalho que a partícula 1 sofre, em princípio, pode depender do caminho, depende do ponto inicial do que ela sai e do ponto final para onde ela vai. A partícula 2 pode ir por um caminho totalmente outro, um C2 qualquer, do R02 para o R2. E o que você está dizendo essa expressão aqui, ela independe dos caminhos, ela só depende das distâncias iniciais entre as partículas e das distâncias finais. Só disso. Ou seja, isso generaliza de uma maneira muito profunda o que a gente tinha discutido para forças conservativas e para uma partícula só. E nota que isso veio meio de graça. A discussão disso daqui é super sutil. Como assim esse trabalho nesse sistema de 2 partículas? Como assim o trabalho das forças internas independe
dos caminhos de cada uma das partículas. Isso é super sutil e a gente não precisou fazer análise para duas partículas. Isso veio de bônus pelo fato de a gente ter conseguido mapear o problema de duas partículas isoladas no problema de uma partícula só. E nos próximos slides a gente vai explorar a física por trás dessa identidade tão profunda. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: o trabalho total das forças internas nesse sistema de duas partículas, tá? É um sistema isolado, tudo, ele depende apenas da configuração inicial e final do sistema, tá? Então, o que isso significa? Vamos fazer a comparação com o que a gente tinha para uma partícula. A gente viu que você tem uma partícula sob a ação de uma força conservativa, então isso significa o seguinte: você pega a partícula e qualquer que seja o caminho, qualquer que seja o percurso, o trabalho vai ser o mesmo, desde que o ponto inicial e o ponto final sejam os mesmos. E aí você pode definir uma energia potencial da seguinte maneira: você escolhe uma posição padrão no espaço e você define que a energia potencial em um ponto R que você está interessado vai ser menos o trabalho para levar a sua partícula da posição que você definiu como padrão até a posição final do seu que você está interessado em saber a energia potencial. Então, qualquer dúvida, peço que vocês revejam essa aula de forças conservativas, é um assunto super importante. Agora, no caso de duas partículas, é diferente um pouco a discussão. Não é um ponto padrão, não é um nível que eu escolhi para dizer o zero da energia, como você faz desde o ensino médio para energia potencial gravitacional. Não é um ponto de referência. É uma configuração padrão. Então, por exemplo, eu defino uma certa configuração, por exemplo, essa que está ilustrada aqui, como sendo a configuração com energia potencial zero, como sendo a minha configuração de referência. E aí eu defino a energia potencial, que em princípio agora para duas partículas é função da posição de cada uma das partículas. Eu defino essa energia potencial como sendo menos o trabalho para montar essa configuração nova. Então, se a partícula 1 e a partícula 2 vieram para essas posições finais, você fala: vou pegar a partir da configuração inicial e vou fazer o movimento do jeito que eu quiser. Você pode primeiro mexer na 2 e depois na 1, pode levar elas juntas, pode levar primeiro a 1, depois a 2, pode levar pelos caminhos que você quiser. E aí, o que esse teorema... Olha então como é realmente profunda essa identidade. Estou dizendo que essa soma aqui, esse trabalho, ele independe de como você monta o seu sistema. E é justamente por isso que eu posso falar de uma energia potencial para o meu sistema de duas partículas. Está tudo isso na equação dos últimos slides, e que a gente vai continuar explorando. Então, imagina que você tome como configuração padrão as partículas infinitamente afastadas, que é geralmente o que a gente faz. E aí eu posso perguntar para vocês, quanto que é a energia potencial nessa situação aqui? Vamos ter que montar o sistema. Primeiro, traz a partícula 1 do infinito e bota na posição que você está interessado. E aí, isso daqui não dá trabalho nenhum, porque não tem força nenhuma no problema. Se a partícula 2 está no infinito também, a partícula 1 está infinitamente longe dela, então a força na partícula 1 é zero e não tem trabalho nenhum. Segundo passo, trazer a outra partícula do infinito. E aí, quando você traz a outra partícula, ela vai estar agora sob a ação dessa partícula 1. Então, quando ela vai se aproximando, ela vai sentindo uma força cada vez maior, em princípio, né? E aí o trabalho para trazer essa partícula 2, eu agora, como eu estou com a partícula 1 fixa, vai ser simplesmente fazer essa integral aqui, que dá o trabalho para trazer a partícula 2 do infinito para a posição final dela. Tá? E aí a gente viu que essa força que a 1 faz na 2 sempre aponta para a partícula 1, e só depende da distância entre elas. E aí, na aula de forças centrais, a gente demonstrou, então, que isso daqui vai ser menos o U de R. E aí, então, a gente realmente vê que o trabalho para montar a configuração é menos a variação da energia potencial. Ou seja, inicialmente elas estavam infinitamente longe, e aí a gente está definindo, né, a nossa configuração padrão é dizer que essa energia potencial, quando elas estão infinitamente longe, é zero. E aí, quando eu trago elas para ficar uma distância Rzinho final, o meu trabalho vai ser menos U de Rzinho. Então, realmente é muito sutil essa discussão toda,
Mas o que eu quero chamar a atenção são algumas coisas. Primeiro, nota que o poder justamente do fato do trabalho independer de como você faz o processo é que ele não precisa ser um jeito físico. Você pode pensar, puxa, mas peraí, se eu estou trazendo a partícula 2, a partícula 1 vai sofrer uma força também e vai sair daqui. Bom, na vida real sairia, mas o ponto não é esse. É que, matematicamente, o trabalho independe de como você monta o sistema. Então, monte do jeito que for mais simples para você. Ou seja, você pode tranquilamente fazer o procedimento dessa maneira. Primeiro traz a partícula 1 do infinito, supondo que em todos os momentos a partícula 2 está infinitamente longe dela. Então, nota que as duas começam no infinito, mas uma veio aqui debaixo do computador, outra veio lá de longe. Eu estou supondo que elas estão sempre infinitamente longe o tempo todo entre si. Mas aí você botou a partícula 1 aqui. Agora a partícula 1 está na posição final, ela fica na posição final. É um procedimento imaginário que a gente está fazendo. E aí traz a outra partícula lá pelo caminho que você quiser, vindo aqui do infinito, e eis que chega a partícula 2 e pronto. Você calculou o trabalho para montar essa configuração. O que a matemática está te garantindo, dada a lei de conservação de energia que a gente demonstrou, o que a matemática está garantindo é que tanto faz o caminho que você usar. Esse é o grau de profundidade. E nota que realmente para duas partículas é muito mais sutil, é muito mais rico, no certo sentido, do que a gente tinha para uma partícula. É até mais surpreendente. Que aí agora, em vez de falar de uma posição padrão, a gente agora está sempre pensando nas configurações para montar o sistema. Então, agora vamos passar uma parte final, que é o seguinte. Imagina uma situação em que duas partículas se aproximam por uma força atrativa, por exemplo, a força gravitacional. O que vai acontecer? A energia cinética da segunda está aumentando, a da primeira está aumentando também. E aí você pode perguntar, de onde vem essa energia? De onde está vendo? Parece que está brotando energia no sistema. Alguns comentários são importantes aqui. Primeiro é o seguinte, matematicamente, a energia mecânica ela é uma lei de conservação que possibilita impor um vínculo nos graus de liberdade do problema. Ou seja, em mecânica, para a mecânica newtoniana, quando a gente diz que a energia como sendo a energia cinética total do sistema mais energia potencial, quando eu digo que isso é uma grandeza conservada, eu estou achando um vínculo entre as coordenadas do meu problema que tem que ser satisfeito. Não tem diretamente um significado necessariamente físico essa lei de conservação. A graça da física foi justamente o fato de que trabalhos posteriores à mecânica, inclusive teorias bem diferentes, como termodinâmica e teorias mais modernas, mostraram que a gente sempre pode, de alguma maneira, pensar nessa energia como uma coisa física mesmo, uma coisa que está armazenada no sistema. Então, na verdade, a termodinâmica ela promoveu a conservação de energia de um teorema matemático para um princípio físico. Isso vocês vão ver em muito mais detalhes no curso de termodinâmica. Mas o fato é que, de alguma maneira, a gente pode pensar, então, nessa energia como estando armazenada no campo gravitacional. Então, é como se, pensando aqui que a partícula 1 e 2 interagem com um campo gravitacional. Se fosse um campo de outra natureza, enfim, estaria armazenado no campo. Essa ideia de que a energia está armazenada no campo, ela é extremamente profunda e ela foi se tornando cada vez mais rica e precisa conforme teorias mais modernas foram aparecendo. De fato, curiosamente, o conceito de campo ele é muito mais difícil na mecânica newtoniana do que nas teorias mais modernas, porque, de fato, olha que esquisito que é a interação gravitacional, por exemplo. Ela é uma interação instantânea. Isso significa que, quando a Terra se desloca, o Sol instantaneamente sabe que a Terra mudou de posição. Porque essa fórmula aqui, ela não diz, ela não tem nenhuma informação sobre intervalos de tempo. Então, quer dizer, dado um instante qualquer, você sabe que necessariamente, sabendo só as posições das partículas, você sabe qual é a força. E aí você fala, puxa, mas como é que o Sol sabe? Ou pior, quer dizer, enfim, pega Sol e Plutão, que estão mais longe, enfim, qualquer exemplo que você pegue. Isso era uma das coisas que mais incomodava o Newton na teoria dele, o fato de você ter esse caráter instantâneo. E, na verdade, a ideia que a gente tem hoje é que, fisicamente, você, de fato, sempre precisa de uma velocidade finita para a informação viajar. Então, a ideia é que, de fato, o Sol não consegue saber instantaneamente
E aí, essa informação, sempre que você tem uma aceleração aqui das massas, você sabe que essa informação precisa viajar. Ela precisa chegar e avisar o Sol. E isso é feito a partir da emissão de ondas, que no caso gravitacional são as famosas ondas gravitacionais, recentemente observadas pela primeira vez, de maneira direta, né? E no caso eletromagnético, são as ondas eletromagnéticas. E aí, de fato, quer dizer, quando você vai para essa situação dinâmica, que são teorias mais complicadas, né? O eletromagnetismo é uma teoria mais complicada, no certo sentido, que a mecânica de Newton, a teoria da gravitação de Einstein mais ainda, mas o conceito de campo fica mais natural, porque você tem a ideia de que o campo é essa onda que está viajando e carregando energia pelo espaço. Então, o fato da interação ser instantânea que faz com que esse conceito de campo seja tão esquisito. E aí a matemática dá uma certa rasteira na gente, porque é mais fácil a gente começar estudando campo em Newton, né? Que se você tem essa interação instantânea, uma matemática mais simples. E, de fato, quando você começa a estudar campo em eletromagnetismo, você começa com a eletrostática, que é mais simples e tal. Só que é a situação em que é muito mais difícil de você ter uma intuição do conceito de campo. Então, quer dizer, quando você tem essa onda viajando no espaço, é mais simples. Quando você sai na rua e o sol te queima, você aceita, de alguma maneira veio uma onda desde o sol até a gente carregando energia e veio me queimar aqui, vejam só. Então, realmente, o fato de você ter uma situação dinâmica, ela torna o conceito de campo mais físico. E aqui, então, uma ruptura mesmo. Desculpa se ficou confuso, deixa eu frisar. Esse lado direito do slide não está no nosso curso. Isso não é mecânica newtoniana. Para você fazer uma teoria em que a interação viaja com uma velocidade finita, você, dessa informação, já é capaz de tirar o fato de que não é possível que você tenha a mecânica newtoniana, tem que ser uma teoria diferente, com simetrias diferentes. A velocidade finita de interação, ela já te leva ao grupo de Lorentz, porque a gente está necessariamente aqui lidando com uma interação que viaja na ausência de meio. E aí, isso realmente é incompatível com Newton, vocês vão ver isso no curso de relatividade. Então, eu só quero destacar o fato de que, para a nossa concepção moderna, essa descrição newtoniana é uma aproximação muito forte. O fato de que a interação ser instantânea não é a maneira como a gente entende as interações hoje em dia. Isso é válido dentro de uma aproximação que é excelente em zilhões de situações. A mecânica newtoniana explica zilhões de coisas da mecânica celeste, mas isso é uma limitação conceitual que vai ser, e é uma aproximação que vai ser removida em teorias mais modernas. Acho que é importante destacar isso. E aí, justamente por isso, em Newton, acaba que as forças fundamentais, quando eu digo fundamentais, eu estou pensando aqui nessas forças à distância, né? Elas não podem depender da velocidade. E contrasta isso com o que aparece, né? No eletromagnetismo, a força magnética ela depende explicitamente da velocidade. Se você escolher as unidades mais apropriadas para o campo magnético, você vai ver que a força magnética é dada por uma razão V sobre C. Então, a força magnética é uma correção relativística, realmente, é um efeito relativístico que aparece, como vocês veem no curso de eletromagnetismo. E, então, se você leva o C para infinito, que seria você tomar o limite newtoniano, você ficaria com uma teoria puramente eletrostática, e aí você não teria essa força dependente da velocidade. Então, isso embasa conceitualmente o que a gente discutiu nas aulas passadas, de quando a gente tem a interação entre duas partículas em mecânica, pelas simetrias e tal, é bem razoável a gente supor que a força não depende da velocidade. A ideia é que quando a gente está fazendo essa aproximação de interação instantânea, que a gente está dizendo que a informação viaja com uma velocidade muito maior do que todas as escalas de velocidade do seu problema, de modo que mesmo que a força, qualquer correção, ou seja, se a velocidade para todos os efeitos viaja instantaneamente, se você tem que, por exemplo, a Terra muda a posição com relação ao Sol, nessa aproximação em que é boa considerar a interação como instantânea, o Sol já automaticamente atualizou a posição da Terra. Então, para todos os efeitos, você não tem esse efeito da velocidade, que vai aparecer, contudo, em teorias nos quais a interação se dê com velocidade finita. Então, isso embasa conceitualmente o que a gente discutiu nas aulas passadas, de quando a gente tem a interação entre duas partículas em mecânica, pelas simetrias e tal, é bem razoável a gente supor que a força não depende da velocidade.
A ideia é que quando a gente está fazendo essa aproximação de interação instantânea, que a gente está dizendo que a informação viaja com uma velocidade muito maior do que todas as escalas de velocidade do seu problema, de modo que mesmo que a força, qualquer correção, ou seja, se a velocidade para todos os efeitos viaja instantaneamente, se você tem que, por exemplo, a Terra muda a posição com relação ao Sol, nessa aproximação em que é boa considerar a interação como instantânea, o Sol já automaticamente atualizou a posição da Terra. Então, para todos os efeitos, você não tem esse efeito da velocidade, que vai aparecer, contudo, em teorias nos quais a interação se dê com velocidade finita. Então, em resumo, o problema de dois corpos isolados, a gente tem a conservação do momento linear, como a gente viu, o centro de massa anda em movimento retilíneo uniforme, a conservação do momento angular e a conservação da energia, que a gente discutiu bastante nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai ver como estender isso para um sistema de partículas. Isso encerra esse vídeo. Obrigado